Olá, dando continuidade à disciplina de genética, temos uma pergunta que já desde o momento que talvez tendo tentado falar dessa forma, mas desde que o ser humano se entende por ser humano, ou seja, trocando por miúdos, entre aspas, nós nos entendemos por gente, uma das perguntas que fazia muitas vezes era como que a vida pode ser perpetuada? E sabemos que, do ponto de vista evolutivo, existem várias teorias no passado que tentam explicar isso. Sabemos que a perpetuação da vida se dá única e exclusivamente por um processo chamado de divisão celular. Essa divisão celular ela pode ser dar de forma assexuada ou de forma sexuada. A diferença da assexuada e sexuada, muitos podem dizer que não envolve ou envolve o sexo. Não, envolve gametas. Gametas são células especiais produzidas única e exclusivamente por organismos que fazem esse tipo de reprodução. Tá? O ato sexual é um ato, é um comportamento, mas a mitose e a meiose é que vão diferenciar o organismo entre reprodução sexuada e reprodução assexuada. Cabe dizer novamente que a reprodução sexuada ela envolve células especiais, são os gametas, que são produzidos única e exclusivamente por meio da meiose. Assim, tanto na célula pró quanto na célula eucarionte, o processo que eu chamarei de multiplicação celular, porque ao falarmos de divisão celular, dá a entender que a célula está reduzindo cada vez mais o seu tamanho. Pelo contrário, a proliferação de uma célula, no caso, o crescimento bacteriano no meio de cultura, em número, é uma multiplicação e não uma divisão. Vamos tirar um pouco o simbolismo da palavra divisão e falarmos do processo que efetivamente acontece, que é a multiplicação, onde a célula-mãe, tanto na pró quanto na eucariótica, dá origem a duas células exatamente iguais. E, tanto para procariotos quanto eucariotos, nós temos os exemplos de divisão celular. No caso, procarioto, aqueles nomes confusos, disparidade, divisão binária simples, brotamento, gemulação, clonagem. E nos eucariotos, nós temos o processo de mitose e meiose. Lembrando que há uma pegadinha muito interessante que a mitose ela pode ser usada para reprodução sexuada? Sim, caso das plantas inferiores, principalmente as briófitas, na fase de gametófito, os gametas são produzidos por mitose, porque o gametófito de um briófita é N, ou seja, ele é haploide. E no caso da meiose, nós falamos de uma reprodução sexuada, porque obrigatoriamente dela haverá a produção dos gametas. Muito obrigado. Olá, dando continuidade à disciplina genética, vi como o nosso material genético ele se organiza. Cabe agora nós entendermos que qualquer alteração na estrutura cromossômica, ou seja, na estrutura genética, seja ela herdada, seja ela adquirida por fatores internos ou externos ao organismo vivo, criam o que nós chamamos de anomalias cromossômicas, que podem estar relacionadas à dosagem, ou seja, número de cromossomos a mais ou a menos, a quem a mais ou a menos, o equilíbrio e o desequilíbrio. As anomalias cromossômicas, elas podem ser desde anomalias numéricas, quando nós temos um cromossomo a mais ou a menos, ou vários cromossomos a mais ou a menos, ou elas podem ser estruturais, quando o que está sendo alterado, ou o que é alterado, é apenas a estrutura de um cromossomo em especial. Logo, partimos do pressuposto que um indivíduo normal, ou seja, cariótipo normal,
não necessariamente saudável ou doente, ele é 46 cromossomos, sendo 2 cromossomos destes 46 relacionados às características sexuais. Logo, temos o indivíduo 46XX, mulher, 46XY, homem, no caso feminino, masculino. Sendo que destes 22 pares de cromossomos são cromossomos iguais, homólogos. E um par desses cromossomos, no caso, 23º par, ele pode ser, no caso, heterólogo, no caso do XY, que define as características sexuais e também varia no número e no tamanho dos genes. Fora desse padrão euploide, nós somos chamados de heteroploide. O número exato de cromossomos haploides é chamado de euploide, qualquer outro, aleatório, aneuploide. Assim, a classificação destas anomalias elas podem ser numéricas, as euploidias e as aneuploidias, sejam elas triploidias ou tetraploidias, para as euploidias e as aneuploidias, quando o número n não é múltiplo de n, nós estamos falando de somia, tetrassomia, trissomia e monossomia. Lembrando que as monossomias, ao contrário das tri e das tetrassomias, elas são menos letais. Já as anomalias estruturais, nós podemos tê-las de forma balanceada ou de forma não balanceada, como, por exemplo, nas balanceadas, versões, as translocações, as inserções, seja localizado no mesmo braço ou em relação ao centrômero, a troca entre os braços. E as não balanceadas, porque aí nós temos perda daquilo que é considerado a estrutura gênica normal do cromossomo. E aí nós temos as deleções, duplicações, cromossomos em anéis, os isocromossomos e os cromossomos com 2 centrômeros chamados de dicêntricos. Muito obrigado. Olá, dando continuidade à nossa disciplina, falar um pouco a respeito da estrutura do material genético. A diferença do nosso material genético, que é uma dupla fita, constatado e provado na década de 50, embora historicamente outros já tenham dado o pontapé inicial nessa história de elucidar o problema da hereditariedade, o que difere o nosso DNA do DNA bacteriano é porque o nosso DNA ele é capaz de se condensar, de se compactar, de enovelar. Então, nós temos o filamento de DNA, que é formado por núcleo, uma base nitrogenada, um açúcar de 5 carbonos, chamado ribose, e grupo fosfato. Nesse sentido, o nosso filamento de DNA, ele se enrola ao redor de proteínas chamadas estonas. A estona H2A e H2B, a estona H3 e H4 e a estona H1. Esse complexo DNA estona forma o que nós chamamos de nucleossomo. Então, essa palavra somo é um conjunto de vários componentes químicos, estruturas químicas, bioquimicamente falando. Então, proteossomo é várias proteínas, nucleossomo, conjunto de várias estruturas associadas ao núcleo da célula, que envolve o DNA e as proteínas, e assim por diante. E, graças a esse enovelamento do filamento de DNA com as proteínas, nós temos a formação do solenoide. Graças a essa condensação, esses nucleossomos vão se condensando e se unindo a outros nucleossomos, formando a cromatina, por causa da palavra cromo, que se fixa com cor. E quando nós temos o máximo da compactação, nós estamos falando do cromossomo, que só é visualizado em metáfase, na divisão celular. Nossos cromossomos eles são estrangulados numa região chamada centrômero, onde nós temos a divisão na parte superior, braço P, o braço curto, por assim dizer, e a parte baixa, abaixo do centrômero, o braço Q. Os nossos cromossomos do nosso cariótipo eles são organizados em grupos.
cada grupo diretamente ligado à posição do centrômero. Centrômero metacêntrico no meio, submetacêntrico um pouco acima ou abaixo do centro, acrocêntrico próximo à periferia ou às extremidades e o telocêntrico nas extremidades. Vale lembrar que os telocêntricos eles não existem na espécie humana. Assim, nós temos 24 cromossomos diferentes. Por que 24? Porque 22 são autossômicos, ou seja, aqueles que não estão diretamente ligados aos cromossomos iguais, mas que podem sofrer interferências dele. E nós temos 2 cromossomos sexuais, o X e o Y. Então, o indivíduo 44XX, mulher, 44XY, masculino. Obrigado. Olá! Dando continuidade ao conteúdo de genética, vimos um pouco da história, conceito de genética. Agora, vamos entender que Mendel, ou seja, Gregor Mendel, chamado pai da genética, não que tenha sido ele o indivíduo a criar esse conceito, porque o conceito de genética é na primeira década do século XX. Ele iniciou os seus experimentos século XIX, usando as chamadas ervilhas de cheiro, que eram ervilhas utilizadas no, no mosteiro, né, até como forma de alimento. E por que dele ter utilizado as ervilhas, como nós vamos ver nos slides posteriores, é que as ervilhas com um único cruzamento, a gente consegue ter vários descendentes e elas têm características visíveis, visualmente falando, que é o fenótipo, ah, de forma bem padronizada, bem característica. E o trabalho de Mendel ele foi ignorado até ser redescoberto no século XX. Quando Mendel elabora o seu trabalho, ele cria o seu trabalho, ele faz 2 cópias desse trabalho. Uma ele manda para Darwin, que não leu esse trabalho todo, né? Algumas páginas ficaram sem ser lidas, e são justamente aquelas páginas que mostram o cruzamento que nós fazemos na primeira e na segunda lei de Mendel. Mas a outra cópia foi apresentada numa sociedade britânica de ciência, alguma coisa do tipo, mas que também muitas pessoas não deram tanto ouvidos a Mendel. Né? Mas Mendel ele cria um modelo experimental que explica a transmissão dessas características de geração para geração. E grande mérito de Mendel foi imaginar um modelo que mais tarde seria visualizado e quimicamente comprovado no núcleo das células, não necessariamente no núcleo que eu digo envolvido pela carioteca, mas também na questão das células bacterianas, no processo de divisão celular que nós conhecemos hoje como DNA. Eu serei um pouco tendencioso a falar a palavra cromossomo, mas sabemos que o cromossomo ele só vai existir quando a célula estiver em metáfase, ou seja, em divisão celular. Tá? O trabalho com as ervilhas ele mostrou o padrão ouro para o trabalho de Mendel, né? E Mendel verificou que as características que ele estava estudando, ele se manifestava nas ervilhas descendentes. Daí o conceito de transmissão hereditária. E, como eu disse no slide inicial, o porquê das ervilhas é porque ela é de fácil cultivo e se reproduz relativamente rápida. Possuem flores hermafroditas, que facilita a autofecundação, não que ela se autofecunde, mas a autofecundação foi feita de forma mecânica. E os híbridos dessas ervilhas, eles são férteis, o que facilita o cruzamento entre esses híbridos, criando novos descendentes. Obrigado. Olá, meu nome é Rafael Neves e hoje falarei um pouco a respeito do conteúdo, sabe-se lá o porquê foi ao acaso, se foi de forma provocada, mas a genética, ela tem uma palavra embutida, que é a ética. Com base na genética, nós podemos discutir
todos os problemas acerca da melhoria do tratamento de doenças hereditárias, a clonagem, melhoria da produção animal e vegetal. Mas a genética, que é uma área da ciência, ela foi ao longo de sua história criada e elucidada de forma pouco controversa, levando em consideração o pensamento que era comum no século XIX, século XX, até meados da década de 50. Muito do que sabemos hoje a respeito das chamadas doenças hereditárias, elas vêm da genética. E nada mais justo que entendermos que a genética, por definição, ela é o estudo dos genes e como os genes eles podem ser transmitidos em gerações. Sabemos também que os genes eles são fragmentos do DNA que são responsáveis pela manifestação ou expressão de uma característica. Não necessariamente um gene, objetivamente, ele vai resultar numa proteína. Lá na síntese de proteína, como nós estudamos desde o momento que nós estamos no ensino médio. Mas também a genética, por meio dos genes, o gene, ele pode regular ou controlar a ação de outros genes e a genética, ela por definição, ela também é o estudo da hereditariedade. E devemos esse início histórico do conceito da genética, não que a palavra genética tenha sido cunhada naquele momento por aquele indivíduo, mas devemos a Mendel, a Gregor Mendel, que define para nós uma das divisões da genética, ou seja, a genética clássica por Mendel e hoje a genética moderna por Watson e Crick em 1953, já no século XX, ou seja, uma parte mais molecular da genética. E assim, como uma introdução ao conceito de genética, se pensarmos na herança biológica, esse campo ele surge há cerca de um século e meio atrás. Ele ajuda no desenvolvimento da biologia molecular e suas tecnologias. Ele pode ser usado para mapear estruturas, localizar o material genético e o seu mecanismo e as suas mutações, mas também entender o processo de recombinação e transmissão desse material para as gerações futuras, ou seja, para a prole, para os descendentes. E tudo isso fornece subsídio para a compreensão dessas compatibilidades e incompatibilidades, no caso do cruzamento sanguíneo e a transmissão dos espírios hereditários. Muito obrigado. Olá, dando continuidade à disciplina genética, vimos que alguns processos ou evidências podem comprovar ou explicar essa seleção natural ou essa adaptação das espécies ao meio onde elas. No entanto, a gente precisa conhecer com base na evolução alguns dos pensadores ou do que contribuíram ao longo da história para o desenvolvimento dessa ciência, por assim dizer, que é a evolução. Precisamos começar inicialmente entendendo que existem duas formas ou duas correntes de pensamento que são dogmáticas, que conseguem explicar o mundo como nós vemos. Todas essas ideias, elas são válidas, elas são respeitadas. No entanto, se nós partimos do mecanismo científico, da ciência biológica, da experimentação científica da biologia, que é observação, hipótese, experimento, resultado e conclusão, uma delas, que é o criacionismo, não pode ser experimentado. E não quer dizer que isso viabilize criacionismo do ponto de vista de um dogma ou de uma corrente de pensamento. Muito pelo contrário. Mas a ideia do criacionismo diz para nós que tudo o que nós vemos hoje no mundo é fixo. E era uma ideia que era muito difundida até o final do século XIX, quando a partir do século XX, e ainda ali no XVIII também, mas mais a partir do século XIX, começa uma corrente maior de pensadores que publicam e relatam mecanismos evolutivos.
Então, o criacionismo, ele diz que todas as pessoas foram criadas por um ser supremo, que nós vamos dar o nome de Deus. E todas as coisas que nós vemos aqui, elas são fixas e imutáveis. Talvez a ideia do fideísmo. Já em 1809, Jean Lamarck publica o seu tratado de zoologia, onde nesse tratado, filosofia zoológica talvez, ele diz a respeito da evolução, ele dá o pontapé inicial na evolução, com duas teorias baseadas em sua ideia, que é a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Não sei se por destino, mas em 1809, Lamarck, por suas ideias, nasce outro indivíduo que em 1859 vem a se tornar muito famoso, que é Darwin. Quando ele, no seu livro A Origem, da Origem das Espécies, com base na seleção natural, ele postula a ideia da seleção natural com base na adaptação das espécies ao meio ambiente ou pelo intermédio do meio ambiente. Obrigado. Olá, dando continuidade à disciplina de genética, não podemos falar da genética sem falar de um outro processo que está intimamente atrelado a esse conceito, que é a evolução. Embora a palavra evolução ela tenha surgido um pouco antes do conceito de genética, e a genética, pasmem, surge no momento histórico para se opor à evolução, pelo fato da evolução não conseguir explicar os mecanismos da adaptação propostos por Darwin lá em 1859, quando Darwin, no século XIX, postula a origem das espécies com base na seleção natural. Então, a palavra evolução ela representa mudança. Se essa mudança ela é positiva, a espécie se adapta e ela consegue se adaptar ao meio e, entre aspas, melhorar. Mas se essa evolução ela for negativa, ela se torna deletéria e a espécie ela é extinta. A evolução hoje, ela não é mais uma simples teoria, ela acaba sendo um fato, porque nós conseguimos explicar cientificamente o processo evolutivo dentro do molecular, ou seja, com base no DNA, com os fósseis. Então, aquele simbolismo, aquela história evolutiva do passado, ela serve apenas para nos dar um norteamento desses conceitos. Uma das formas da gente provar a evolução pelas evidências evolutivas são os fósseis, né, que ocorrem no sedimento, ou seja, processo de sedimentação nas rochas sedimentares. Então, essa evidência fóssil de que nosso planeta já foi habitado por seres diferentes atualmente é comprovado por esses registros, né? Por esse imprint dos fósseis no ambiente. Um outro exemplo é a anatomia comparada, e obviamente existem vários outros exemplos, que é um exemplo de que nós, organismos vivos, e qualquer outro organismo vivo analisado dessa forma, possuem estruturas vestigiais, ou seja, estruturas que nós herdamos dos nossos antepassados. E no caso da espécie humana, o apêndice secal, que é muito desenvolvido nos herbívoros para a digestão da celulose, mas que em nós, o apêndice, que é um prolongamento de um órgão, anatomicamente falando, o nosso apêndice secal ele não tem função para nós, para digerir celulose, mas sabemos que o apêndice ele tem uma função sim, principalmente células crípticas ali, que albergam grande parte da nossa microbiota. Obrigado. Olá, dando continuidade ao conteúdo de genética, vemos que ao estudar o mecanismo de herança, seja ele a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, alelos múltiplos, pleiotropia, linkage, epistasia, gene epistático, hipostático, a gente sabe que os alelos, para nós entendermos o que é de fato um alelo,
O alelo é uma variação de um gene. Essa variação ela pode ser dominante, ela pode ser recessiva. Não existe a nível microscópico um gene grande, um gene pequeno do mesmo tipo para falar que maior é o dominante e o menor é o recessivo. Mas, para a gente entender o grau de penetrância, o grau de expressividade ou de expressão do filamento de DNA, damos exemplo aos genes que dominam, que são fortes, segundo a linhagem mendeliana, de gene dominante. E a variação com pouca expressão, ou seja, essa variação dominante e recessiva, é o que eu chamo de alelo. Eles é que expressam de forma as condições que, no caso do dominante, em homozigose ou em heterozigose. Exemplos, indivíduos para fator RH positivo. Já os indivíduos com alelo recessivo, esses alelos recessivos, eles não expressam na condição heterozigótica como os alelos dominantes. Por isso, são chamados de alelos recessivos. O alelo Rzinho, uma vez que o indivíduo é RH negativo. E podemos expressar todos esses parâmetros de herança por aquilo que nós chamamos de heredograma, ou árvore genealógica, ou também pedigree, em que o símbolo quadrado, preenchido ou não preenchido, representa o indivíduo do sexo masculino. Se esse quadrado não estiver preenchido, masculino normal, não quer dizer que ele não seja portador. A gente só descobre isso se um filho ou uma filha nascem com a doença. Nós temos também o quadrado preenchido, que é o homem afetado ou indivíduo do sexo masculino afetado. Raramente será encontrado um quadrado previamente preenchido ou preenchido pela metade. Porque se isso acontecer, fica fácil entendermos que esse indivíduo é o heterozigoto. No caso da esfera, preenchida ou não preenchida, mulher ou indivíduo do sexo feminino, não preenchido normal, preenchido afetado. O losango determina para nós um indivíduo sexo intermediário, ou seja, que para a análise, sexo não interessa. Nós temos a união, que é o casamento, e a prole, que são os filhos. Esse matrimônio, representado por um triângulo não totalmente fechado, falamos de gravidez gemelar, gêmeos não idênticos, gêmeos dizigóticos. Mas o triângulo fechado, nós estamos falando dos gêmeos monogóticos, no caso, os gêmeos univitelinos. Muito obrigado.